Boa noite, boa noite aí a todos. Boa noite a todos aí, pessoal que vai entrando. Leandro, boa noite, Leandro. Raiderson, a Vânia, Roberto, Roberto da Rotan aí, Teixeira, Eliseu, o Eliseu aí na área. Só esperar aí, galera, o Lari Monteiro, boa noite. Esperar o Dias se conectar aí. Daí a gente já chama ele aí pra começar a conversa aí. PR, grande empreendedor de São José dos Pinhais. Carioca. Hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre segurança pública. Tirar umas dúvidas da, da galera sobre segurança pública. Nesse tempo aí de pandemia também deu uma modificada aí no modo da gente viver. Convidei o Dias aí, um policial com 17 anos de Rotan, extremamente experiente. Ele vai tirar umas dúvidas da gente. Boa noite, Cosaim, Marcos Cosaim, Priscila, Fernando Rony. Oi, filho, João Pedro, boa noite. Vou chamar o Dias aqui, daí vamos dando boa noite aí para quem for chegando. A galera vai, se tiver ruim o áudio aí, só me avisar para eu conectar aqui o fone de ouvido. Boa noite, Dias. Boa noite, meu irmão. Que honra, que honra. Prazer enorme aí tá participando com você aí dessa live aí. Prazer é todo meu, meu irmão. É, Prazer é todo meu. Uma honra poder compartilhar conhecimento com geral e sanar um pouquinho de dúvidas que o pessoal, porventura, possam ter aí. maravilha. Me diz uma coisa, você tá me ouvindo bem? Ô, irmão, perfeito. Aqui está perfeito. E você? Como que tá o áudio aí? Tá tranquilo, tá maravilha. Aí, cara, não consigo ler todo mundo que tá entrando, mas ali eu vi um nome, capturei um nome ali, hein? Nome de referência. Nelsinho. Esse tem nosso respeito, né? Esse aí devemos Grande, muito. grande, Devemos muito. grande profissional, né? Devemos muito ao capitão. Muito obrigado, capitão. Jujubex, a Juliane aí. Ô, Dias, enquanto a galera vai entrando aí, eu queria que você falasse um pouquinho do teu histórico aí como profissional e toda a tua formação, pra, porque assim sempre criou-se aí no mito que o policial militar é um não tem estudo, que é rústico, é, não vou nem citar personagens aí, mas criou esse mito aí que é porrada e cadeia. Queria que você falasse um pouquinho aí do teu histórico aí como profissional e o teu currículo aí. Então, meu irmão, a situação, cara, essa mixa que temos, né, deve muito, depois de algum tempo de estudo, de pesquisa, e viver esse ano agora, o campo universitário, é histórico, né? Essa questão da política, de ditaduras militares que nós vivemos no país, então foi criando aos poucos essa situação que nós, policiais, ainda mais da área militar, tínhamos essa cambança para violência e de pouco conhecimento. Mas é um erro, e a população deve sim buscar conhecer mais o seu funcionário público, conhecer mais o seu policial civil, mais o seu policial militar, mais o seu policial federal, visitar as sedes, né, os batalhões de polícia militar, as sedes de delegacia, para realmente ver como que está o funcionamento. E realmente saber que cada um de nós, que representa uma corporação da área de segurança pública, somos também uma pessoa do meio da sociedade de qual vivemos. Então, somos vizinhos, pais e filhos de pessoas que vivem e que necessitam dessas pessoas para que dê o atendimento quando necessário, ou até mesmo que dê aquela proteção, aquele apoio, ou uma fala que nem deu hoje, um bate-papo como hoje.
A nossa história começou muito cedo. Eu venho um pouco, vim da tradição do Colégio da Polícia Militar, o saudoso Colégio da Polícia Militar do Estado do Paraná. E já em 2002, ingressamos no concurso. Tive a honra de ingressar com meu irmão Eudes. Fui destacado para uma escola na época da Companhia de Choque e logo em seguida transferido para a escola do 17º Batalhão. Sem sombra de dúvidas, com respeito a todos os batalhões do Estado do Paraná, com respeito a todas as histórias dos grupos táticos e tudo mais, unidades operacionais, mas foi ali que eu me achei, e foi no 17º que conheci minha família. Então, com aquelas pessoas com quais nos formamos em 2004, temos contatos até hoje, uma intimidade bacana de poder brincar, de conhecer o filho um do outro, de ser padrinho de filho do outro, de ser padrinho de casamento, de saber onde mora, conhecer a história de família. Então, sim, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, foi aquela minha transferência para o 17º Batalhão, do qual foi um lugar que fui muito bem acolhido, um lugar do qual eu identifiquei professores, profissionais ao qual eu devo, almejo, e vou pro resto da minha carreira carregar suas virtudes e seus valores, e estou lá até hoje. Estamos aí completando aí 16 anos derrotando o 17º Batalhão, sendo uma honra aí poder trabalhar e buscar todo dia trabalhar lembrando os mais antigos, lembrando aqueles oficiais e praças, desde o soldado mais antigo até os oficiais que nos comandaram, realmente levar aquela batida daquele pelotão, daquele grupo de 2004, que sempre é lembrado, tipo, em todo lugar que eu visito, em todo lugar que eu vou, é lembrado de forma bem saudosa. Bacana. E Dias, deixa eu fazer uma... Você falou em 2004, eu vi que entrou uma galera ali da nossa turma. Daí eu já vou emendar essa pergunta aí para você. Opa, não posso deixar de dar boa noite ali, ó. A Fabiane Cruz entrou. Tá assistindo, tá trabalhando, mas tá assistindo a gente aí. Cara, eu vou emendar uma pergunta aí, porque eu lembro que em 2004, quando a gente fez o nosso curso de formação, éramos em 50 pessoas. 50 homens, né, na época. Cara, eu não consigo, já perdi as contas dos nossos companheiros de turma, de quantos fizeram faculdade, fizeram graduação, pós-graduação. Então, pelo que eu vi ali, uma galera entrou ali, e eu vou lembrando aos pouquinhos, porque 50 nomes é gente. Mas fala aí sobre a tua formação. Depois que você se formou na polícia, o que você resolveu, o que você gostou e resolveu cursar? Nós sempre somos muito incentivados, né? Dentro da família Rotan, e até hoje é uma coisa que é incentivada, é a busca pelo conhecimento. Seja ele na parte operacional, seja ele na parte da vida acadêmica fora da corporação. Então, eu busquei desde cedo a situação de formações, né, na parte fora da corporação. Fui para a parte de gestão pública, para o Instituto Federal do Estado do Paraná. Logo em seguida, consegui ingressar na PUC, que era um sonho que eu tinha de fazer direito, a qual devo muito a uma colega advogada que sempre está conosco aí participando de lives e até hoje. Família e amigos. Então, assim, só nós que somos policiais de grupo operacional sabemos quanto que é difícil você cursar uma faculdade difícil, como de direito, trabalhando na escala que a Rotan te exige, mas eu não... era um sonho que eu precisava realizar, podendo realizar dentro da Rotan, que seria uma vitória do pelotão, na verdade. Logo em seguida, eu consegui ingressar na pós-graduação da PUC mesmo, em Ciências Penais. Fiz mais uma pós-graduação em Processo Penal e Direito Penal no ano passado. E uma pós-graduação em Segurança Pública, também pela PUC. Ingressando ainda no final do ano passado, e estamos aí com essa época de Covid, com essas mudanças de lei, lutando para conquistar o tão sonhado mestrado em Direitos Humanos, também pela saudosa PUC do Estado do Paraná. Que massa. Não, eu fico... É que a gente sabe quanto é difícil, né, você trabalhar. A gente que está dentro da corporação sabe quanto é difícil você trabalhar, ter que cumprir a tua escala e estudar. Por isso que eu sempre enalteço, pergunto e enalteço essa parte, porque é um esforço gigante, mas é uma coisa que é pra gente, pra vida da gente, é um conhecimento aí que não tem preço, né? Cara, eu não consigo dar boa noite para todo mundo aí, agradeço todo mundo que está entrando,
mas eu não consigo dar boa noite, mas eu tô lendo uns nomes ali, cara, de uns companheiros, assim, e você tem 16 anos de Rotan, desde que você se formou, muito cedo já foi para Rotan. Eu, pouca gente, digamos, sabe, ou lembra que eu trabalhei na Rotan, mas eu vi ali a mensagem do Sargento Guilherme, enaltecendo o nome da Rotan. Cara, foi um lugar que eu trabalhei que eu aprendi muito ali, e eu vejo que você falou ali com um prazer, né, cara? É um lugar, trabalhei alguns anos ali, é um lugar que a gente nunca esquece, né? E, A Rotan do e 17º, ela é um berço porque dali saem policiais que são hoje destaques no BOP do Paraná. Exemplo do Sargento Guilherme, que você citou, que está lá no Esquadrão Antibomba. Temos, não vou ficar citando os nomes, porque a gente vai acabar sendo, não sendo honesto, né, não injusto. sendo justo com as homenagens. Mas, assim, temos policiais que saíram de cria de Rotan, que trabalham na corredoria, no BOP, PM2, P2, toda a área de inteligência está municiada com policiais valorosos que lutaram na região metropolitana, na época que ainda o nosso batalhão correspondia a 22 municípios da região metropolitana. Então, é um orgulho tremendo. E a gente, eu vou citar eu e você aí, que a gente se formou e logo foi trabalhar em Rotan, aprendemos com esses caras que estão aí assistindo a gente falar, né? Juarez Miranda, quanto É, aprendizado. Até hoje a gente aprende com esse cara, né? muito, 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 muito. Cada dia de convivência com essas pessoas mais antigas de corporação aí é uma aula. E realmente fica uma cobrança muito grande, né? Dá um medo numa gafe, dá um medinho. Confesso que dá um medinho quando vejo esses nomes subindo aí. É, com certeza. O Dias, é, surgiu umas dúvidas aí. A gente, eu já comentando aqui, eu estou fazendo uma série de lives com a intenção de ajudar, de esclarecer alguma coisa. Semana passada fizemos a live com a doutora Aline, que falou aí sobre esses contratos que a gente tem com empresas, escolas, né? Até semana passada esqueci de citar as escolares, que tá uma situação complicada também, mas não vem ao caso agora. Mas as minhas lives serão para esclarecer alguma coisa, para ajudar a sanar algumas dúvidas de forma geral. E com você, surgiu algumas perguntas aí, umas dúvidas, até de amigos síndicos, e aí eu conversei com você, você topou aí da gente fazer essa live aí, para tirar algumas dúvidas aí sobre a segurança pública, de uma forma geral. Já citamos nomes demais aqui, nem precisava, né? Mas é que a gente gosta de lembrar de quem é importante na vida da gente aí. Cara, eu vou começar com uma pergunta aí, que é uma dúvida, agora nesse tempo de pandemia, acho que ficou maior a dúvida, sobre a perturbação do sossego. Existe aquele mito do horário, né? E aí existe também a dúvida da pessoa que se sente perturbada ali no caso, que incomodada, mas existe, eu sei que na lei, e você vai poder explanar bem isso aí, a lei ela é bem maleável. A pessoa, até uma dúvida, a pessoa fez o barulho, quando eu liguei para a polícia, a viatura chegou e não tinha mais o barulho. Então, vou deixar para você em aberto aí, fala um pouquinho sobre esse incômodo que os vizinhos têm causado aí, que você que está na rua tem mais conhecimento que eu. E primeiro, meu irmão, é importante falar para todos que estão nos acompanhando aí, e até mesmo para que divulguem, né, para os seus familiares e vizinhos. É muito importante, nós vivemos num país que tem muito, muito, muito conteúdo jurídico ligado à lei penal. A gente saber o que é infração e o que não é infração, para a gente não ficar alegando desconhecimento, entendeu? E depois acabar escorando isso dentro do nosso agente de segurança pública, seja ele de esfera municipal, estadual ou federal, uma cobrança de qual nós mesmos não temos conhecimento jurídico, né? Não custa nada dar uma procuradinha, a internet está aí para isso. Perturbação do sossego. É uma lei ela vai estar constando no artigo 42 da Lei de Contravenção Penal de 1941. Olha só como é antigo. Então, já nos primórdios já estavam prevendo isso. A situação de horário.
Por que é considerado um mito a situação das 22 às 5 da manhã, das 22 às 6 da manhã? Porque o texto de lei, o legislador não optou por isso. A partir do momento que o legislador foi omisso, ficou uma norma penal em branco, da qual tem um entendimento total. Logo em seguida, eu vou citar um exemplo de uma ocorrência que nós atendemos, eu lembrei disso, para ilustrar essa situação de perturbação. Então, ela é uma lei que, inclusive, ela pune de forma grave, porque ela prevê prisão de 15 dias a 3 meses. Então, dentro de uma legislação em que você tem as penas privativas de liberdade, restritivas de direito e de multa, nós vemos com uma pena dessa, colocando uma prisão, então, realmente, ela tem uma importância grande. E no que consiste perturbação do sossego? Então, o artigo 42 de lei, da Lei 3.688 de 41, ele prevê lá nos seus incisos, que é gritaria, algazarra, exercício de profissão, entendam, o exercício de profissão que seja incômoda ou ruidosa. Temos o abuso de instrumentos sonoros, como aparelhos musicais e tudo mais. Barulho de animal do qual você detém a guarda. Tudo isso, você não controlando, ele incorre em perturbação do sossego alheio, né, de terceiro. E veja bem, e precisamos ter uma lei penal, e para falar nisso, temos que ter um bem jurídico, né, tutelado, protegido. E do qual que seria, né? O direito de vizinhança, que inclusive ele é previsto dentro do Código Civil. Temos a previsão do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos nós temos direito, seja ele de poluição sonora, poluição visual, poluição, tipo, né, ali, agora me fugiu o termo correto, mas né, aquela que mais afeta, que são vias respiratórias e tudo mais. Temos a perturbação da tranquilidade, a saúde afetada, afinal de contas já foi comprovada por diversas instituições aí da área de saúde, que a relação de barulho e tudo mais afetam muito, né, principalmente de forma mental, né, então temos essa previsão de perturbação também prevendo e protegendo isso, e a questão da propriedade que é desvalorizada. Isso ocorre mais quando acontece perto de estabelecimentos comerciais, bares, com música ao vivo, e fábricas, né, que emitem muito barulho. Então, tudo isso é tutelado. A lei vem para proteger tudo isso. Então, sim, em nenhum momento no corpo da lei você vai encontrar dizendo que das 22 às 5, das 22 às 6, ou a partir das 18 horas, começou a incomodar, temos que dar assistência. Qual que é a orientação que nós temos a nível de segurança pública das corporações? A primeira parte é a orientação. Então, nós estamos numa polícia mais humanizada, então, que chega para a parte da orientação. O pessoal pode ver muito isso em relação, por exemplo, a quem tem costume de ir para o litoral na época de Operação Verão. Então, primeiro vai lá a viatura, dá uma orientada. Ó, baixa o som, está incomodando, assim, assado. A segunda visita da polícia, caso a orientação não seja satisfatória, é a prisão. Em prisão, inclusive, incorrendo na situação da perturbação do sossego e o crime de desobediência, né? Então, já fica um a mais ali. E consta em lei e também em normativas de segurança pública a apreensão do objeto que está sendo utilizado, seja ele veículo, seja ele um instrumento musical, aparelho de som, enfim, se tiver algum DJ fazendo algum evento, será apreendido. Tudo isso será encaminhado para o juizado juntamente com a pessoa responsável pelo local ou pelo evento. Não sei se foi claro na minha explanação, ficou meio longo. Não, foi claro, foi claro. Daí, complementando a pergunta. Caso a pessoa, o vizinho que se sinta prejudicado, acione o 90 ou 153, que é o caso aqui de São José, que nós temos esse apoio da Guarda Municipal. Caso ele acione, muito importante, e a viatura chegue e não tenha mais o som alto, como proceder? A equipe policial não pode fazer nada? Deve. Toda vez que você é acionado, você deve dar um retorno. Então, não é porque você chegou no local e não constatou o ruído, o barulho, ou o fator de denúncia, você realmente deve procurar o que está acontecendo. Porque é muito fácil, a 100 a 200 metros, você identificar uma viatura da Polícia Militar, com as cores chamativas, branca e amarela, uma viatura da Guarda Municipal. Então, fica muito fácil a pessoa, a certa distância,
conseguir visualizar e acabar baixando o volume de som, desligar alguma guitarra. Então, sim, é muito importante que o agente de segurança pública faça a sua parte também, para que dê o atendimento ao solicitante. Então, a orientação é a normativa, né, o primeiro passo, e a segunda, a apreensão e a condução para termo circunstanciado e tal, e deixar a apreciação do juízo, né. Beleza, beleza, Dias. Vou puxar aqui a pergunta do Cuxi. Dias, o que você pensa sobre a fragilidade das nossas leis, em que grande massa dos detidos não chegam a ficar presos de forma exemplar? A tua opinião aí, o Cuxi está te perguntando a tua opinião sobre a fragilidade das nossas leis. Que vocês Grande vivem abraço. isso diariamente. Primeiro, mandar um grande abraço para o Cuxa, aí, um grande parceiro da Guarda Municipal de São José, um dos agentes mais ativos, aí, um exemplo. Então, meu irmão, o que pensar sobre a fragilidade das nossas leis? Somos um país que conta com uma gama de lei penal gigantesca, somos um país que conta com uma questão punitiva enorme. As nossas leis, elas prevêem penas, tipo, rigorosas, apesar de não constarmos com penas, né, de banimento, de morte e penas mais graves, como alguns países de origem de direito anglo-saxão, por exemplo. Eu acho que realmente já... Cara, é difícil falar sobre esse tema, ainda mais agora que eu estou fazendo mestrado em Direitos Humanos. Tem um doutor que é excelente, desculpa abrir esse parênteses na live, é o professor Adel Eltazi. Esse homem, ele é um dos maiores advogados que nós temos no Paraná, e ele é um dos maiores juristas que nós temos no Brasil, autor de diversas obras. E ele vem falar muito disso em relação ao poder punitivo. O quanto que o poder punitivo, ele é contrário ao Estado Democrático de Direito. Enquanto quanto mais poder o Estado tem para punir, menos Estado Democrático de Direito nós temos. E realmente é uma dicotomia muito, muito, muito difícil. Então, eu, como estudante de Direito, operador de Direito, acompanho o voto desse professor, e como policial fica complicado, porque realmente a gente se acaba se consternando com a vítima, né? A gente quer ver aquela pessoa que roubou, que estuprou, que está traficando, pagando pelos seus delitos. Porém, a lei penal, ela é muito branda, como o próprio Cuxi expôs ali, colocando a situação da situação de réu primário, os recursos agora, né, que ficaram evidentes e virou uma guerra política em relação a que momento da situação processual a pessoa vai começar a responder preso ou não, né, em segunda instância, quando transitar em julgado. Então fica muito difícil, porque nós estamos uma população carcerária gigantesca. Salvo engano, num dos últimos censos que eu acompanhei, estávamos em uma terceira população carcerária de maior número no mundo, perdendo apenas para a Rússia e Estados Unidos. Então, falar que o Brasil prende pouco é uma mentira, se nós temos a terceira maior população carcerária. É que as nossas leis penais são ineficientes? Também não, senão não teríamos tantas condenações assim. Apesar de que muitos dos que estão presos de forma provisória, né? Mas eu acredito que não vejo esperança que mude, meu amigo Cuxi. Não vejo esperança que vai melhorar, porque nós temos, dentre os três poderes constituídos, né, o poder legislativo que está lá para legislar e fazer a sua parte, aí nós temos o poder executivo legislando através de medida provisória, e temos o poder judiciário legislando através de súmulas vinculantes, através de jurisprudências que são aplicadas direto dentro de uma defesa. Um exemplo que eu quero citar, pega uma situação da lei de armamento. Então, até pouco tempo, a pessoa era apreendida, abordada, levada presa com munições de algum calibre, tem a arma. Ele ia responder no artigo X lá, da lei de armas, como possuindo, porque é texto de lei. Qual foi o entendimento recente, cerca de 2 anos, do STF? Que não, que essa pessoa não vai responder porque fere o princípio da lesividade. Então, é o judiciário, tipo, né, legislando de forma contrária ao que foi posto e escolhido pelo legislador. Então, é bem complicado mesmo dar uma opinião em relação a isso, de forma a cravar, sabe, meu irmão Cuxi? Porque é muito discutido mesmo. Seria, nossa, é assunto para, sei lá, 10 lives. Não sei se conseguir mostrar uma coisa de conhecimento, mas qualquer coisa, refaça a pergunta aí, Cuxi. Fala para o Wilson mandar de novo, que vamos falar sobre isso.
Vou pegar pela ordem aqui, ó. O Zoto, acho que é assim o nome dele, ele pergunta, caso de furto, o indivíduo dispensou o objeto, como a PM e a GM deve agir? Como que o agente deve agir? Há muito que se falar na relação de furto e roubo em esfera de vigilância, né? O pessoal fala muito disso, na esfera de vigilância. Se esse produto saiu da esfera de vigilância do proprietário ou daquele que tinha a guarda ou posse. O que compete à Guarda Municipal e à Polícia Militar em atendimento numa situação dessa? Fazer a detenção da pessoa envolvida, identificar os envolvidos, o material que for, lavrar o boletim de ocorrência e conduzir a delegacia. A competência para analisar esse tipo de situação é do judiciário. Não compete ao policial militar e ao guarda municipal fazer esse tipo de análise em rua, correndo o risco aí de você cometer um erro jurídico, porque ele é debatível, né? Então, o promotor vai ter um entendimento e o advogado vai estar lá para defender a situação do cliente dele, alegando, inclusive, isso que eu acabei de falar, a esfera de vigilância. Então, a postura do policial é fazer a condução e deixe a briga para o judiciário resolver. Perfeito. Para ali, a orientação diferente acerca da perturbação do sossego durante a pandemia, se existe algum agravante. Sim, durante a pandemia, tudo a priori, né? Ele foi maximizado, porque precisamos, nessa época de pandemia, exercer um bom senso de coletividade, um bom senso de amor ao próximo, um bom senso de pensar que tal político pensa de uma forma e tal político pensa de outra forma, que isso é a verdade. Realmente temos que esperar. Então, através de medida provisória, o governo federal decretou algumas coisas e o entendimento do nosso Supremo Tribunal Federal, colocando a competência para decisões dentro dos estados e municípios. Então, a perturbação do sossego ou do trabalho alheio e essas festas clandestinas em época de pandemia, eles tratam, sim, de um crime contra a saúde pública, porque está descumprindo os decretos que o STF jogou na mão dos estados e municípios para que conduzam o enfrentamento. Esse é o primeiro ponto. Em Curitiba, agora vou talvez comentar, temos uma especializada, uma delegacia chamada DECRISA, é a Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Saúde. Ela tem como titular a doutora Aline Manzato, tá ok? Então, assim, qualquer dúvida que as pessoas tenham, eu que fiz questão de citar isso, tá ali alguma coisa para procurar. Então, nós temos uma especializada a nível de capital do estado para cuidar dessa situação, né, em época de pandemia. Inclusive, vou aproveitar a live e fazer um serviço de utilidade pública, deixando o que pode ser de serviço de contato, né? Nós temos o famoso 181, que as pessoas podem estar utilizando, para estar falando dessas situações de pandemia, perturbação do sossego, as famosas festas clandestinas. O próprio 190 e 153, são o primeiro socorro da população, e temos o telefone direto lá da especializada, que ficou no número 3883-7120. 3883-7120 é o número da DECRISA, a Delegacia Especializada em Delitos de Repressão, Crimes contra a Saúde, em época de pandemia. Beleza. Dias, o Guilherme pergunta, não, minto, o Rui pergunta, qual que é a tua opinião, a tua visão sobre a tornozeleira? A gente sabe que alguns detidos aí, eles ganham o privilégio de usar a tornozeleira e eles acabam tirando a tornozeleira. Eu acho que é isso a pergunta dele. Você sabe se tem algum agravante, alguma coisa já prevista no caso da pessoa ser reincidente em ter cometido 2 vezes essa falha de tirar a tornozeleira? Sim, a lei de execução penal ela é bastante específica, né, contando com as faltas que ocorrem dentro da execução de pena. Então, o indivíduo que se encontra sob o uso de tornozeleira eletrônica, ele está cumprindo uma pena, e ele está sob a tutela da lei de execução penal. Então, entre outras, né, não é porque ele está podendo ter o privilégio ou o direito de conviver aqui fora, sendo monitorado de forma eletrônica,
que ele também não tenha que cumprir as demais leis penais e leis de convívio social que são pré-estabelecidas. O meu entendimento é válido porque realmente nós temos crimes de menores potenciais ofensivos e de qual a pessoa faz total direito. Então, não adianta agora, porque, somos policiais aí de grupos operacionais, realmente a gente combate um crime um pouco de forma diferente, falar com que pessoas não tirar esse direito. Não vamos segregar. Realmente temos delitos que fazem jus e a grande maioria, acredito eu, respeita. Tenho muitos contatos com colegas advogados. Quando me formei na faculdade e agora nas pós-graduações e no mestrado, tendo contato com advogado dia a dia e escutar histórias, né, dos seus clientes e tudo mais. Então, claro que sempre vai ter aquele criminoso de verdade que vai ser beneficiado, como tivemos agora recentemente no estado do Paraná, um dos chefes da facção criminosa chamada PCC, que foi beneficiado por essa situação de tornozeleira e não retornou, né? E ninguém sabe onde que esse camarada está. E dificilmente vão descobrir. Mas, de forma geral, tem que ser respeitado. E também incentivado, na minha opinião. Eu vou fazer a pergunta aqui do Guilherme. Eu até fixei ali a pergunta do Sargento Zanardini, bem interessante. Eu vou fazer a pergunta do Guilherme. Grande qual que é a sua opinião? Qual que é a sua opinião sobre o CAC ou o CR? A possibilidade de andar armado para proteção da sua família, para sua legítima defesa. Sargento, grande abraço. Além de um colega jurista do Sargento, também um grande colega de Rotan ali, referência para muitos de nós ali. Não, irmão, a pergunta dele é mais cabulosa. Essa aí é do Guilherme. Eu não conheço o Guilherme. Vou te responder. Tá me ouvindo aí, meu irmão? Deu uma travada no vídeo, tá ouvindo? Então vou responder a do Sargento Zanardini, certo? Vai primeiro? Então ali a situação do pessoal essa é uma pergunta do Guilherme. Não, a pergunta do Guilherme, eu não sei quem é o Guilherme, ele perguntou sobre o CAC ou o CR, a possibilidade de cidadão andar armado. A do Sargento Zanardini eu deixei ali fixada para que ela é mais cabulosa um pouquinho. Tá. Então a do Guilherme. Cumprindo requisitos da lei, como, por exemplo, a idade mínima de 25 anos, todo mundo faz o direito. Você cumprindo os requisitos que a lei posta, de histórico criminal limpo, ter a idade mínima, fazendo o curso, ser cadastrado em clubes de tiro, nada impede. Vai lá, mete a cara. É caro, né? Sabemos que realmente é caro, porque você, principalmente o primeiro ano, em que você faz a aquisição de arma e os cursos que você é obrigado a fazer, os testes psicológicos, psicotécnicos e tudo mais. Mas não é privando o pessoal de ter o porte de arma que a gente vai melhorar a segurança pública. Por que eu falo isso e friso isso? Esse foi meu tema de TCC quando me formei em Direito na Faculdade de Direito da PUC, em 2016. Até 1997, nós tínhamos uma antiga política, né, sobre o direito a andar armado. Era antes do Estatuto de 2003. Então, até 97 vigorou uma lei, até 99 teve uma transição, e a partir de 2003 nós tivemos o novo Estatuto do Desarmamento, que veio ferindo, né, a vontade popular, porque nós tivemos ali um referendo falando sobre isso, e acabou não sendo acatado. Então, o porquê que teve essa mudança de lei? Foi uma pressão da ONU. O Brasil constava na época, mas não só o Brasil, como todos os países da América Latina, como os países mais violentos. Então, tanto o Brasil quanto o México figuravam com os países mais violentos e achavam que, segregando e tirando esse direito de porte de arma das pessoas, iriam diminuir. Aconteceu que muitas pessoas de bem fizeram a entrega da sua arma, por política criminal do governo na época, fazendo a indenização, inclusive, de 300, 600, 900 e 1.200 reais pelas armas que as pessoas tinham, mas realmente a criminalidade não o fez. E para quem acompanha o noticiário policial, vê a quantidade de armas que são apreendidas dia a dia, a quantidade de confronto armado que temos aí com as forças de segurança. Então, se é confronto é porque os suspeitos, os indivíduos, os agressores estavam armados. Então, nada mais justo do que você, já que a vida é um dos maiores bens jurídicos tutelados pelas nossas leis, seja, né, a nossa Constituição quanto as leis penais, que você faça o jus a fazer a tua proteção individual aí. Sabendo que, né, nem toda pessoa dentro da nossa vai realmente estar preparada para isso.
Mas vamos ter que confiar nas autoridades, né, e nas pessoas que estarão fazendo a análise e o julgamento de que A, ele está preparado para portar uma arma de fogo, e B, não. Vamos ter que confiar. Já vou emendar ali, ó, o Zoto falou, perguntou para você, o cidadão de bem andar armado sem o porte para se defender. Cara, fala aí. É difícil, cara. O cidadão de bem, para ser considerado cidadão de bem, ele tem que respeitar as leis penais. Então, se temos uma lei que diz que você tem que ter o porte dessa arma, e você está andando sem o porte, você está à margem da lei. Aí não temos mais o que falar em cidadão de bem. Infelizmente, temos que ser meio radical nessa parte. Exatamente. Dias, eu vou ler ali a gente vai voltar na perturbação do sossego daqui a pouco, porque essa época aí de pandemia tá em evidência aí o Anderson Luiz perguntou ali, mas a gente já volta lá. Eu quero fazer a pergunta aqui do Sargento Zanardini, e daí você fala, depois a gente volta na perturbação, beleza? Isso. Olha lá. Qual que é a opinião dos nobres colegas sobre a crescente atuação do judiciário na questão das súmulas? Não acha meio que usurpação da função legislativa e o abuso de poder? Agora há pouco usei esse exemplo, sabe, sargento? E é bem isso aí mesmo. Todos nós somos obrigados. Vou colocar, somos obrigados, porque aquele que não o faz é obrigado a pagar uma multa. Por mais que seja irrisória, mas é obrigado a pagar uma multa. Então, no Brasil, somos obrigados a votar. Então, somos obrigados a escolher os legisladores dessa nação. Então, bem ou mal, colocamos pessoas lá para escrever as leis que vão ser seguidas no país. Colocamos também nossas pessoas do executivo, tudo bem. A grande maioria dessa situação que o sargento colocou em relação à súmula, então estamos lá nos tribunais superiores. Tribunais esses que são postos, essas pessoas que lá estão, são postas pelo poder executivo. Está sendo muito usurpado. Eu acabei de falar a situação da lei de armas, que a pessoa que é pega com munição hoje, a lei diz uma coisa, mas em série de julgamento, essa pessoa vai ser colocada em liberdade, porque o STF entendeu que fere o princípio da lesividade. Se a pessoa não tem arma de fogo, e só tem as munições, só tem os cartuchos, esses cartuchos, ele não tem o poder de lesão. Então, não tem por que essa pessoa ser mantida em cárcere, entendeu? Então, é muito complicado, é muito confuso, e acaba gerando uma situação desnecessária, porque nós já temos poucos homens e mulheres nas ruas para atender a população, do quais pega uma situação dessa, né, pegar uma pessoa com munições no bolso, na mochila, na jaqueta, essa pessoa vai ser conduzida a uma delegacia. Para quem trabalha na área jurídica, aí, amigos advogados, policiais e algumas outras pessoas que talvez não, mas que sejam curiosos, sabe o tempo que demora para lavrar essa situação, o quanto que é, e enquanto isso, nós estamos com menos policiais nas ruas para chegar a fazer uma apreensão, fazer uma documentação de algo que vai ser tratado de forma irrelevante lá na frente, que o próprio judiciário vai, tipo, realmente julgar, tipo, quase a revelia, na verdade, porque já está simulado que não confere o princípio da lesividade. Então, realmente é muito complicado atuar em segurança pública no Brasil. Segurança pública no Brasil não foi feita para amadores. Ô Dias, surgiu uma pergunta ali, uma dúvida, só para você esclarecer, o Guilherme, que perguntou sobre o CR, ele perguntou, deixa eu só achar aqui. O Guilherme pergunta, caso eu possua o CR e for abordado, como eu devo agir? Bom, olha, Guilherme, sempre é bom, cara, você avisar. E esperamos que nunca, né, esteja numa situação dessa em locais indevidos, né, com a posse ou o porte dessa arma. Mas, enfim, tente, acredito que é isso que ele está falando, uma situação de uma abordagem policial, certo? Não sei se eu entendi a pergunta. Isso, abordagem policial. Sim, então a primeira coisa, acatar os comandos dos agentes de segurança pública que vão estar te abordando. Assim que possível, quando você estiver numa questão que seja segura para você, para os agentes de segurança pública e para as demais pessoas que estejam envolvidas, sejam pedestres, pessoas dentro de veículos que estão transitando pela região, crianças, enfim,
tente verbalizar com esse agente de segurança pública que vai se aproximar de você, avisando que você está armado e que você possui o porte. Esse agente já vai, tipo, saber o que esperar, a reação dele já vai ser minimizada, ele vai fazer a retirada, porque realmente ele não sabe se você está de forma regular ou não, então esse armamento em momento vai ser retirado da sua posse, da sua guarda, e depois será verificada toda essa situação de documentação, se você faz jus ou não, certo? Fazendo, com certeza será lavrado um boletim de ocorrência, avisando que o senhor foi abordado com data e hora, em qual situação, e informado a quem de direito, né? Porque realmente nós temos instituições que estão sendo tuteladas aí pelos legisladores para cuidar dessa situação. Se foi essa pergunta, se foi nesse sentido a pergunta do Guilherme, a atuação, a orientação, pelo menos que nós temos ali da nossa parte, é dessa forma de agir. Beleza. Dias, eu vou fazer uma pergunta. Eu acredito que o Ricardo Cuxi aí saiu da live, ele tinha outro compromisso. Mas caso tenha algum outro parceiro nosso IGM aí, pode até responder. A Caroline, ela mora ali no Urano, conhecida nossa. A pergunta dela que já passou, mas eu decorei aqui. Ela comentou ali que ela liga um 53 aqui em São José e não funciona esse telefone. Eu acredito que tem um telefone diferenciado aqui para a Guarda Municipal. E daí ela ligou um 90, demorou para chegar a viatura. Cara, eu sei que você trabalha na Rotan e é diferenciado o serviço, mas dá uma explanada aí sobre quantidade de viaturas, a dificuldade de atendimento, você já pode até citar aí nessa época de pandemia como é que está sendo o atendimento nas delegacias, as dificuldades que vocês estão enfrentando. Talvez seja essa a dúvida dela. Ela ligou para a GM, não conseguiu o contato, ligou para a PM, demorou, o ladrão já tinha ido embora. Então, dá uma explanada aí para a gente sobre como que está sendo agora nessa época aí da pandemia o serviço de vocês. Na falta ali de algum colega da GM para responder essa situação aí nas questões da live, até onde sei, a nossa Guarda Municipal aqui, principalmente de São José dos Pinhais, ela conta com o número 153 e tem um 0800 também, né? Salvo engano, eles têm um 0800 que faz o atendimento. O 190, eu acredito que sim. Ele é extremamente carregado. Então, assim, Carolina, o nome da colega que mandou a pergunta? Caroline, é bem delicado o que eu vou falar agora, porque eu não posso incorrer em falar sobre coisas que são tratadas de forma estratégica pela corporação. Mas eu também não preciso mentir e esconder as verdades. Não vou ser punido por falar a verdade, porque a verdade vos absolverá, e isso é bíblico. O 190, que é feito por moradores da região metropolitana, ele cai numa central em Curitiba. Essa central de Curitiba atende capital e região metropolitana. E ali vai ser destacado para qual batalhão de origem. Então, você ligou de São José, essa ligação caiu em Curitiba, de Curitiba ele vai falar com o rádio operador, que vai despachar essa ocorrência para as viaturas de São José dos Pinhais para dar atendimento. A corporação, pelo menos, vou falar pela PM, né, porque eu não posso falar tanto pela GM, apesar de ter grandes amigos ali, não saber a estrutura verdadeira qual é. Na PM foi criado agora um aplicativo, que a grande maioria das pessoas possuem celulares aí, esses smartphones, né? Você pode estar baixando esse aplicativo que está sendo muito utilizado. Então, sim, o retorno em relação ao tal o famoso mobile está sendo bem maior do que as pessoas fazem 190. Inclusive, por quê? Com esse aplicativo, você pode fazer fotos, você pode vídeos, você pode dar o ok, você dá a opinião. Então, sim, você está em contato direto com a equipe policial e com a central. Então, a estrutura da central, que é o nosso famoso Copom, ele conta lá com um chefe de operações, que é um oficial intermediário, um capitão. Temos lá os seus adjuntos, que são sargentos com vasta experiência na Polícia Militar, os radiooperadores, tudo isso para dar estrutura e dar suporte para as equipes de rua. Mas, realmente, ainda tem essa situação de que as pessoas da região metropolitana, quando ligam, primeiro vai para Curitiba para depois fazer esse retorno. E, realmente, a quantidade de efetivo nas ruas não é o ideal. Não é o ideal. E nessa época de pandemia ficou ainda pior, porque nós temos muitas pessoas da quais não podem trabalhar, né, que estão em casa, então várias coisas acontecendo, desde problema de importação de sossego, Maria da Penha, enfim, as maiores situações que você possa imaginar caindo na tela do 190 e as pessoas tendo que realmente escolher qual ocorrência atender. A grande verdade é essa.
com certeza, o maior bem tutelado a nível de segurança pública é a questão de vida. Então, quando cai lá uma ocorrência de perigo à vida ou uma ocorrência de que o gatinho subiu na árvore, ela vai ser priorizada dessa forma, entendeu? Então, a tua situação, pelo que o meu irmão Eudes falou ali, foi de roubo, né? E você teve problema com as duas instituições que dão atendimento aqui em relação à agilidade do serviço. Mas realmente está muito, muito grande, principalmente São José dos Pinhais é um município que ele não está crescendo, ele está se agigantando. Você pega a região ali da Colônia Rio Grande, por exemplo, a quantidade de condomínio que está saindo é gigantesca. Gigantesca, gigantesca, gigantesca. São muitas pessoas morando na mesma região e realmente precisamos de concursos públicos para começar a se adequar à realidade de segurança, porque com o efetivo que tem, já não suporta mais dar um atendimento de tão pronto emprego assim. Só complementando aí a tua resposta, Dias, excelente resposta. O Axel respondeu ali, ó, são 3 ou 4 viaturas para atender uma população de aproximadamente 350 mil habitantes. E, graças... Uma zona rural gigante. Nós temos a vantagem aqui em São José da atuação da GM aí, que a GM de São José atua fazendo policiamento, dando esse reforço para o policiamento, reforço aí para a população, né? Então, eu ainda me lembro, antes de existir a Guarda Municipal, quanto era difícil. Acho que você lembra dessa época aí também. Nós somos dessa época. O quanto que era difícil. Cara, eu vou jogar uma bomba aí no teu colo. Vou pegar 2 perguntas aqui. O Montes fez uma pergunta bem interessante e eu vou juntar com a do Santiago. Vou ler aqui, vou ler a do Montes e depois eu leio da Santiago, beleza? Dias, na sua opinião, falta instrução ou é má fé da tropa em não encaminhar a maioria dos casos de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, haja vista o entendimento do STF sobre o tema? Abraço para você e do Montes. Santiago, só vou achar aqui, cara. E o Santiago mandou aí, ó. Podem explicar como o cidadão proceder diante da reincidência de descumprimento de medida de afastamento do lar pela Lei Maria da Penha? Então, eu juntei essas 2 perguntas que elas vêm de encontro aí com a violência doméstica, né? Do Santiago aí fala de descumprimento da lei, do afastamento, né? E a do Montes ali, cara, eu vou prestar até a minha opinião ali, vou fechar com a ideia dele. Cara, eu vejo muita viatura que vai atender caso de lesão corporal aí e não... Cara, eu vou falar o que eu já vivi. Não tem o que fazer. A pessoa está dentro do apartamento, a vítima... Cara, é óbvio que a vítima tem medo do agressor. E, tá lá dentro da casa ou tá dentro do apartamento, não tem o que a gente fazer. Então, eu queria que você explanasse um pouquinho para a gente sobre a violência doméstica. Bom, nos últimos governos aí a nível federal, primeiro, mandar um grande abraço aí para o Montes e para o Santiago, são 2 colegas policiais e também 2 operadores do direito, 2 colegas operadores do direito, sempre estão em busca de conhecimento aí, formando grandes debates nos grupos que nós temos aí de concurseiros e tudo mais. Grande abraço para os 2. Já tem alguns anos que está acontecendo uma proteção a maior em relação à vida feminina. E realmente nós temos um histórico latino, não só do Brasil, mas tipo, né, dos países latinos, dessa situação da emoção, né, a coisa mais à flor da pele e a violência contra as pessoas que estão próximas, sejam filhos, pais, idosos e mulheres com quem convivemos. Questão de falta de instrução, se estiver falando que eu vou estar falando algo sem conhecimento, porque realmente não acompanho as instruções que são dadas nas companhias e nos demais batalhões. O que eu acompanho é o quadro de instrução da Rotan, do qual participamos e temos o privilégio de ser uma tropa operacional e tropa reserva num comandante de unidade, da qual ele quer essa tropa preparada de tal forma. Então, ali o comandante de Rotan, ele conta com policiais especialistas em diversos setores da área operacional e conta com policiais especialistas na área de
educação física, por exemplo, para dar um treinamento funcional para os policiais, conta com policiais especialistas na área de jurídica, então ele pode manipular as instruções para a sua tropa de tal forma. Acredito eu que seja talvez um pouco da falta de conhecimento e realmente ficar nessa, porque a vítima tem que representar, a pessoa ainda não ter aquela ciência do que se trata, né, uma ação penal incondicionada, a representação. Então, talvez falte isso. Mas realmente é algo que tem que mudar a nível de cultural, na verdade, né, e também de segurança pública, essa situação. Porque até mesmo o governo federal, que é o ente, vamos dizer assim, mais difícil de ser provocado na nossa nação, já entendeu essa necessidade de fazer uma proteção às mulheres, né? Uma proteção a maior. Então, nós estamos ali trabalhando agora, de forma recente, com feminicídio, femicídio, então, sim, uma proteção a maior à vida das mulheres. Então, assim, a própria Lei Maria da Penha, desde que ela surgiu em 2006 para cá, sempre está aumentando a situação de punição e a situação de proteção. E sinal que, quando a lei foi criada, era para ter diminuído, né, a violência doméstica. E não. Se nós estamos até hoje colocando uma situação em Código Penal de feminicídio, se nós estamos colocando até hoje, aumentando as penas e os tipos de punições e as situações de medidas protetivas contra esses agressores, é sinal que não está adiantando. Então, uma forma maior, de uma forma diferente, já demorou para ser repensada. Não sei se consegui responder a contento ao colega jurista e policial. Conseguiu, mas conseguiu. Acredito que conseguiu. Eu vou fazer a pergunta aqui como cidadão. Eu moro... meu vizinho costuma bater na mulher dele. Agredir ela, física, moralmente. Eu ligo 90. A viatura chega ali, mas ele não está, já percebeu que a viatura chegou e não está mais agredindo ela. Como policial, agora a minha pergunta é de cidadão, mas é para você policial. Como o policial deve agir? O policial simplesmente vai embora, não tem barulho, ninguém atendeu, ele vai embora e fica por isso mesmo, registra ali o fato que não presenciou o fato. Como você, policial, agiria? É uma pergunta bastante difícil de responder, meu irmão. E você está me colocando em saia justa porque você sabe o quanto que é difícil essa pergunta. Vamos trabalhar com situações de ocorrências que aconteceram e que chamaram a atenção. Primeira ocorrência, que foi um divisor de águas, na região do 17º Batalhão. Fazenda Rio Grande, há cerca de um ano e alguns meses. Uma mulher tinha diversas ligações e diversas situações de medida protetiva contra um homem que convivia com ela. Em determinada noite, vários vizinhos ligaram várias e várias vezes 190 e as viaturas não chegaram para atendimento. Essa mulher foi encontrada pela manhã, morta, com não sei quantas facadas. O agressor trabalhava no Ceasa. Saiu de casa, depois de matar a mulher com quem ele convivia, foi para o Ceasa trabalhar. Isso foi muito divulgado pela mídia e secretário de segurança, enfim, toda a cúpula da segurança pública acabou se envolvendo nisso. E ocorrências que nós, de Rotan, não atendíamos, né, porque realmente a gente trabalha em questões assim, de maior vulto, né, ocorrências de maior vulto, começamos também a dar apoio. Na falta de viatura, de rádio patrulha para atendimento, iríamos nós, Ibope, enfim, o segmento policial que tiver que acionar os nossos grandes e admirados irmãos das operações especiais para atendimento, na falta, esse era o acordo. De começo, acabou dando uma diminuída no índice. Mas, né, em época de pandemia, tudo aumentou e está tendo muito relato de violência doméstica de novo. E a situação. Agora, voltando para o foco da tua pergunta. O que o policial fazer? Recentemente, minha equipe de trabalho, eu, já com conhecimento jurídico, com conhecimento de rua, aí, com mais de 15 anos de rua, trabalhando na tropa, pegamos uma situação de que uma briga de marido e mulher e o marido estava provavelmente armado no seu apartamento aqui no São José dos Pinhais, Jardim Cruzeiro. Chegamos lá, um condomínio bacana, de prédio, tudo mais, tudo monitorado, ninguém saiu para dar atendimento. Aí chegou um policial superior em hierarquia a que eu estava ali. Até então era eu
chegou um superior. E você sabe como funciona, meu irmão. Chega alguém mais antigo, né? Chega alguém superior a você, ele conduz. Então, realmente, ele chegou, foi adentrado, não foi... E ele conversou com o casal, perguntamos para a esposa se estavam brigando, a senhora com a criança no colo, ainda com um olho vermelho, que estava chorando, falou que sim. Quando o maridão voltou, foi perguntado para ele se estava tudo certo, ele abraçou a esposa e falou, não, na minha casa está tudo ótimo, está tudo em harmonia. Aí foram orientados ali, tipo, né, conversaram com os dois, foi feito um boletim de ocorrência, mas assim, o quão difícil é. Então, realmente vai o fato da constatação é necessário. Porque, pô, está acontecendo algo dentro de uma casa. É flagrante. Pô, nós temos uma situação constitucional de superproteção à residência, né? Então, a casa é asilo inviolável. Estando numa situação de emergência de flagrante, ok, o policial entrar. Mas até que ponto que essa situação vai ser confirmada? E você incorrer numa lei que agora foi mudada, aí, de 2019, extremamente rígida em relação ao abuso de autoridade. Então, realmente fica difícil quando você não pega algo em via pública para constar. Então, realmente você vai precisar muito da situação de relatos de vizinhos, tal. Então, recomendo até para os colegas policiais, atuem sim, não virem as costas para essas mulheres que estão sendo agredidas, não virem as costas para esse tipo de ocorrência, mas se blindem, pegando testemunhas, o que você puder pegar de nome, de pessoas ali que presenciaram ou ouviram xingamentos, né? Porque realmente a violência psicológica ela também está dentro da lei penal, o legislador assim escolheu, para que possa dar o melhor atendimento possível a essa vítima. Mas realmente ainda anda muito delicado pela questão na periferia de mulheres que são dependentes, né, de homens agressores, a falta de instrução, né, do que fazer, a falta de como confiar, né, que o poder público vai proteger de uma próxima agressão, como confiar que essa pessoa vai ficar presa. Então, realmente é muito difícil, não depende só da segurança pública, é um conjunto, o poder público como um só, dependendo muito da questão da boa vontade do judiciário também agir nisso. Beleza. Dias, o Peixoto, como diria um professor, o nosso professor deve ter estudado com você, Mário Borges, precisamos de segurança efetiva. O Dia sempre foi um exemplo de efetividade. Parabéns. Obrigado, você é um colega jurista, Daniel, muito, das antigas do início. Ralamos junto muito tempo aí. Obrigado pelas palavras, pelo reconhecimento. Mas é amigo, né? É amigo, tá dando uma moral aí. Cozain, outro amigão nosso aí. Cozain falou, citou ali, falou bem, testemunhas ajudam em muito o nosso serviço. O Cozain é um cara aí que tá trabalhando aí operacional, tá enfrentando essas situações aí todos os dias. Te parabenizou aí pela tua explanação. Opa, obrigado, Cozain. Tamo junto, meu irmão, sempre. Capitão Sato, colaborando, se a equipe não tomar os cuidados para resguardar, podem responder por prevaricação. E a nossa profissão é só cacetada. O capitão falou tudo, e o capitão tá, né, o capitão, ele é um dos criadores, para quem não sabe, né, ele é um dos criadores, um dos mentores, até do nome, Rotan. Temos Rotan no Paraná hoje, graças a vários, né, homens, e o capitão Sato é um deles, que estava lá na reunião para decidir o nome desse segmento que nós fazemos hoje. E hoje está num segmento, né, bem maior, bem mais complexo também, né, mas realmente no dia a dia na rua aí é muito complicado, porque você pega uma câmera filmando, mas essa câmera não tem áudio, então não sabe o que está sendo conversado. Então, realmente não ter preguiça, qual que é a orientação? Não ter preguiça de fazer papel. Pegou uma situação? Pegou essa situação. Faça papel. Coloque a quantidade de testemunho que tiver que colocar e apresente na delegacia, o delegado que apresente para o judiciário e deixe, como dizem agora os mais novos, o judiciário que lute. Lá vão ter o Ministério Público, com representantes que ganham muito bem para isso. Vamos ter advogados que vão, né, ser pagos pelos seus serviços para defender isso. Então, faça a tua parte, não prevarique, não deixe de atender, mas se resguarde ao máximo. A tua carreira está correndo muito risco numa situação dessa. Eu tenho uma pergunta do Cozain bem interessante ali, mas eu vou juntar ela com a do Anderson Luiz.
Tá acabando a nossa live aí, cara. Então vai cair aqui, eu vou te chamar de novo, porque eu tenho mais umas perguntas para fazer. Vou aproveitar, vou sugar todo o teu conhecimento aí, beleza? Pô, tamo junto.